fase acelerada de contágio entre pessoas. Tudo que a gente falar sobre contágio, a gente tem que se reportar 15 dias atrás, porque tudo que a gente vive hoje aconteceu há 15 dias atrás. O vírus ele tem esse tempo para fazer o seu ciclo nas pessoas, desde o período de incubação, que é o período que o vírus precisa se preparar para manifestar a doença, até o seu período de contágio, é quando as pessoas ainda estão contaminando outras pessoas. Então, tudo que a gente falar de estratégia para conter o contágio da doença ou a disseminação, ela tem 15 dias de atraso, né? O que a gente for fazer de bom hoje vai demorar 15 dias para acontecer, para aparecer. O que a gente está vendo hoje no sistema de saúde é um sistema de saúde público que entrou em colapso muito rápido. Acho que pouca coisa, isso eu não tenho tanta propriedade para falar. Eu trabalho no serviço público, mas eu trabalho pontualmente no serviço público, que é só no hospital universitário. E lá, como eu sou especialista da parte respiratória, eu não fico diretamente ligado ao atendimento do coronavírus, porque o nosso hospital não é referência para isso. Mas eu consigo perceber na cidade que a cidade já esgotou sua capacidade de atendimento para os pacientes. Isso principalmente se deu porque o coronavírus ele chegou no sistema público muito parecido com o que os pacientes demoraram muito tempo a procurar o serviço, então eles demoram muito tempo a procurar o serviço e eles chegam numa fase muito tardia da doença. Quando eles chegam nessa fase tardia, a gente tem muito pouco a ofertar que não seja um suporte de ventilação mecânica. Só que esses leitos são extremamente finitos e a demanda vai ser infinita. Então, cada paciente que entrar num leito de UTI, se ele não falecer rapidamente, ele vai demorar pelo menos 14, 20 dias ocupando esse leito e ocupando esse ventilador. Então, se a epidemia vai durar 2 meses, 3 meses, um ventilador só vai ter chance de salvar 3, 4 pessoas, né? Então, é muito pouco. A gente teria que ter uma quantidade de leito absurda para a gente tratar pacientes que chegam nesse perfil. O sistema privado ele está um pouco diferente. Nessa característica, ele está bem diferente. A gente consegue perceber que eu imaginei, quando a gente começou a fazer o plano de contingência do Hospital Unimed, que nós precisaríamos ter uma quantidade grande de leitos de UTI. E foi o que a gente fez. Qual é a sua posição no Hospital da Unimed? Só para Eu todo mundo sou saber diretor aqui. médico do hospital, Renato. Tem o diretor administrativo, tem o diretor médico, que sou eu, e eu estou ligado diretamente à Superintendência de Serviços Próprios, que cuida de toda a rede de assistência própria da Unimed, e essa superintendência está ligada ao diretor médico da operadora, que é um dos diretores gerais. Então, quando a gente fez o nosso plano de contingência, nós crescemos o hospital da Unimed para onde pôde, e a gente interrompeu a reforma que estava em andamento para o prédio novo. Então, fazendo isso, a gente conseguiu uma área física para crescer muitos leitos de UTI, mas em fases. A gente teve uma dificuldade especial de conseguir equipamento médico, então conseguimos alguns ventiladores, uma quantidade bem razoável. Não são ventiladores de uso corriqueiro em UTI, são ventiladores intermediários, era o que tinha disponível no mercado, mas eu imagino que ele é suficiente para tratar uma boa parte dos pacientes. Fazendo isso, a gente também abriu outros espaços, até dentro do próprio estacionamento, a gente alugou uma estrutura de container, com 14 containers, que hoje essa estrutura, desde a semana passada, ela abriga o pronto-socorro da pediatria, para que a pediatria abra espaço para outras reformas dentro do prédio que ela ocupava, para eu trazer o pronto-socorro da ortopedia para dentro desse canto e abrir mais espaço dentro do hospital. Então, o hospital da Unimed está posicionado na estratégia do coronavírus no serviço privado como sendo a última válvula de escape de todo o sistema. Então, os hospitais, quando a gente fechou nosso pronto-socorro, a gente fez uma grande parceria com o Hospital Rio Grande e fez parcerias menores com outros hospitais, para que eles atendam a nossa demanda de público. Que a gente hoje tem uma carteira de 163 mil vidas, mas somando com o intercâmbio, a gente chega a atender 187 mil vidas perenemente por aqui. São pacientes que têm plano Unimed, mas são de outras regiões, mas eles moram aqui. A gente imaginou que o sistema, como ele estava dimensionado, ele não ia
ser suficiente para enfrentar o coronavírus. Muitos hospitais, sofrendo até com a crise que se instalou, a crise financeira do começo da pandemia, por baixa ocupação, eles não tinham recurso financeiro nem disposição para fazer ampliações, para construir novas UTIs, para comprar novos equipamentos. Então, nós nos vimos obrigados a fazer isso tudo enquanto a pandemia estava ganhando corpo. Então, nós montamos nosso plano de contingência. Agora que os hospitais começaram a encher, nós somos a fuga de todos eles. A nossa meta é não deixar a peteca cair. Então, quando vocês já devem ter recebido aí mensagens que o Hospital X fechou ontem as portas, depois reabriu. Então, por trás, a gente está tentando salvar todos eles. Então, em uma ação coordenada, a gente está tentando sempre trazer pacientes de UTI, pacientes de enfermaria, quando é possível para a gente. O meu hospital não tem uma complexidade tão alta e eu não consigo resolver tudo. Então, eu não consigo trazer todos os pacientes. Mas uma boa parte deles eu consigo. E a gente tem tentado ajudar. A situação do hospital hoje é o seguinte: nós tínhamos uma UTI neonatal com 10 leitos. A gente está conseguindo ampliar a estrutura dessa UTI neo para 16 leitos. A gente percebeu que isso era uma necessidade, por mais que a população de crianças não demande o coronavírus, a gente conseguiu perceber também que a gente teve uma quantidade de partos prematuros muito alta no começo do ano. E eu atribuo isso ao coronavírus, uma insuficiência na placenta por trombose, e aí a gente pode ter muito parto prematuro. Então, nós temos uma estrutura hoje que conseguimos trabalhar. Claro, eu não tenho equipe ainda para isso, porque não teve demanda, mas eu consigo ampliar meu atendimento de neonatologia. A minha UTI pediátrica, ela está dimensionada igual a antes, e a gente percebeu que nesses meses da pandemia a gente não teve nenhuma demanda especial da pediatria. A pediatria é interna, mas interna em enfermaria, em apartamento. Dificilmente interna em UTI. Então a gente não percebeu uma mudança. Isso está alinhado com o que a gente viu acontecer na China, na Itália e na Espanha. Com relação a adultos, nós tínhamos um UTI de 10 leitos para ser retaguarda da obstetrícia, da ortopedia e do centro cirúrgico, que era o que funcionava lá no nosso hospital. Essa UTI ela foi ampliada, nós temos uma outra UTI adulto funcionando atualmente. Ela está hoje funcionando com 10 leitos. A gente tem uma ocupação média dela de 60% a 80%. Hoje eu estou funcionando com 80% da capacidade. E a minha outra equipe da UTI, ela está pronta para entrar dentro dessa UTI COVID e ampliar o trabalho e duplicar a quantidade de leitos COVID. A gente não vai ter duas UTIs separadas nesse momento. Vamos ter uma grande UTI com duas equipes. Tá? Então, a gente tem espaço físico para isso e estamos prontos para colocar esse plano em ação. E eu acho que esse plano vai entrar em ação no máximo na próxima semana, porque a gente está puxando esses pacientes que vão travando o pronto-socorros de outros hospitais. Nós temos, desde ontem, uma unidade de cuidados intermediários, no estilo uma semi-intensiva, com monitor em cada leito. A gente fechou uma ala da enfermaria para fazer isso. Tem uma central de monitorização dentro do posto de enfermagem, então eu consigo, de fato, fazer uma área isolada para pacientes semicríticos, onde nessa área eu consigo fazer coisas que eu não posso fazer em UTI, como o BIPAP, que é uma estratégia de ventilação que não é segura ser feita dentro de UTI, mas eu posso fazer dentro de um quarto fechado. Essa ala está aberta, a gente está trazendo também pacientes dos pronto-socorros para lá. Essa ala vai dar um fôlego aí aos hospitais para funcionarem por mais um tempo. Enquanto isso, a gente vai colocar em ação mais uma escala médica a partir de julho para abrir uma segunda UTI. Vai ser a minha terceira escala de UTI. E aí eu consigo ampliar os meus leitos de UTI para 34, tá? Nesse momento. Então, é um plano de abertura montado para abrir em fases. A gente fez esse plano em parceria com os outros hospitais, principalmente com o Hospital da Liga, a Policlínica. Então, a Policlínica foi o nosso primeiro parceiro. A gente cedeu alguns equipamentos, alguns ventiladores, a gente ajudou com EPI, a gente fez parceria em treinamento médico e treinamento de equipe, para que eles fossem o nosso primeiro gargalo. Então, eles foram pioneiros em abrir UTI COVID, eles ampliaram já essa UTI, eles duplicaram a UTI,
eles já duplicaram seu espaço de enfermaria, e quando eles fizeram isso, eles precisam de tempo para montar outras contingências. Foi aí que a gente, o Hospital da Unimed, entrou, abrindo a nossa contingência. E aí a gente vai fazendo isso faseado e em paralelo, né? Então, hoje o cenário é esse. O Hospital da Unimed, ele ainda tem espaço para crescer o seu atendimento adulto, porque eu estou empurrando as coisas para fora, né? A pediatria eu joguei lá no container, vou jogar a ortopedia para fora. Aonde eu tinha um pronto-socorro que eu ia reformar e quebrar tudo, a gente interrompeu, fez uma reforma para botar mais ponto de gás e botar mais leito de UTI. Que mais? Nosso atendimento obstétrico, ele precisa ser garantido e mantido, porque a Unimed faz 90% dos partos já no seu serviço próprio. O Hospital da Unimed já faz 90% do parto da rede. E o nosso atendimento de UTI NEO também praticamente é quase todo aqui. Então, isso aí precisa estar garantido. E nós temos um fluxo separado para paciente que tem COVID também. A gente está usando leitos de enfermaria para fazer repouso do paciente de pronto-socorro. E o parto não está sendo no centro obstétrico. O parto dessas pacientes com sintomas respiratórios é feito diretamente no centro cirúrgico, que a gente consegue ter um controle maior. Tá? Essa é a estratégia que a gente adotou no hospital. A Unimed, como operadora, também tem outros serviços próprios e conseguiu outras estratégias. A primeira estratégia aí, eu falei muito do hospital, mas antes até dessa estratégia do hospital ela entrar em ação, a gente fez um que a gente Unifone no telefone com 0800. É uma central contratada que funciona em São Paulo, que a gente passa um script de atendimento e médicos lá em São Paulo fazem o atendimento desses pacientes. E a gente muda o script quando é conveniente. Então, o primeiro script foi: não vá para o hospital se você está bem. Fique em casa e espere o negócio apertar, né? Porque era a recomendação que a gente sabia que era verdade. E a gente precisou mudar esse script já. Então, agora o script tem sintoma, procure tal e tal e tal serviço para a gente avaliar melhor. Então, a Unimed Fone serve como um grande orientador de fluxo para a gente. Nós temos o que a gente chama de teleatendimento, que é um acompanhamento feito por enfermeiros e técnicos de enfermagem de alguns pacientes que a gente selecionou para a gente perguntar por telefone se eles estão evoluindo bem dentro das suas doenças, principalmente quando eles têm fatores de risco. Existe a teleconsulta, que ela foi feita nos moldes que o CFM permite. Inicialmente é só para, inicialmente não, atualmente ela é só para atender COVID, o foco é esse. O paciente tem livre acesso a essa teleconsulta, ele pode agendar pelo próprio aplicativo ou por um telefone fixo. E a gente, ultimamente, tem também direcionado alguns pacientes de atendimento presencial para fazer acompanhamento na teleconsulta. Tá? Nós, há 2 meses, mais de 2 meses atrás, nós abrimos o centro clínico lá do Via Direta, reformamos ele todo para fazer um atendimento com fluxo laminar. O paciente entra numa porta e sai numa porta separada, ele não volta às suas etapas no atendimento. E, inicialmente, ele também mudou o seu fluxo, né? Inicialmente, ele também era um grande centro triador. Os pacientes, muitos deles não queriam ficar em casa, ou nem falar com o médico no telefone, eles querem ser examinados. E aí de lá a gente identificava quem podia internar e quem não devia internar e devia voltar para casa. Isso aí mudou completamente. Agora esse centro clínico ele ficou mais robusto. No centro clínico o paciente ele faz uma triagem para classificar o seu risco, ele tem o atendimento médico. Lá a gente consegue colher exames laboratoriais e fazer uma técnica de imagem que chama ultrassom do tórax. Fazendo isso tudo, a gente consegue estratificar o paciente e dentro da sua gravidade, colocar ele naquelas fases da doença que talvez você já tenha conhecido aí, né? Fase 1, fase 2, fase 3. E dependendo dessa fase, a gente tem as opções de tratamento que a gente como operadora não conseguimos fazer um protocolo, um engessado, nem uma orientação formal para que todos os médicos sigam, mas como tem uma grande dificuldade de acesso à medicação no mercado, algumas medicações específicas, o médico que se sente à vontade de prescrever para o paciente, ele explica o que é esse tratamento, qual é o objetivo do tratamento, quais os riscos do tratamento, o paciente, de acordo, assina um termo, e como ele está fazendo uma terapia off-label,
Ele assina esse termo para garantir que ele recebeu as informações e ele pode pegar as medicações lá no centro clínico, que a gente também está dispensando medicação. Tá? Para isso, para aumentar a segurança dessa prescrição, lá a gente faz eletrocardiograma, colhe exame de sangue e para poder que se faça e forneceu ferramentas para que eles façam a avaliação de risco correta, tá? Claro que não são todos os médicos que estão confortáveis para prescrever, tem médicos da rede que não prescrevem, tem médicos internos meus que não prescrevem também. Tá? Isso já é um primeiro ponto de conflito até no atendimento, mas essa é uma limitação que a gente tem, que é até difícil vencer, né? Eu sou um dos médicos que me sinto confortável em explicar, em dar o remédio, porque na minha cabeça, se eu tenho a oportunidade de dar um tratamento que pode ter um efeito benéfico e o risco individual é baixo e é calculável, eu prefiro comprar essa ideia e talvez ganhar esse benefício. Porque se a gente já sabe que 15% dos pacientes com Covid vão precisar de hospital, se eu conseguir reduzir isso para 12%, para 10%, para 8%, eu estou dando mais chance da gente sair da pandemia bem, né? Mas nem todo mundo pensa assim, infelizmente. Então, esse é o panorama geral do sistema Unimed. Com relação aos hospitais, o que a gente tem visto, o que está acontecendo hoje é o seguinte, praticamente todos os hospitais estão com seus leitos de UTI Covid lotados. O São Lucas abriu 8 leitos de UTI essa semana, o Hospital do Coração abriu 4 leitos a mais na semana passada, eles estão trabalhando com 20, o Hospital Rio Grande, acredito que estão trabalhando com 20 leitos também, a Policlínica está trabalhando com 20 leitos também, todos esses hospitais estão menos 10 idade de leitos existente de antes. Então, antes a gente tinha aí 142 leitos na cidade, antes de começar a pandemia, certamente hoje a gente já passou de 200, o que é muito bom. Tá? E o Hospital da Unimed não está nessa conta. Fazendo todos os leitos do Hospital da Unimed funcionar, a gente consegue talvez levar aí o número de leitos de UTI para 250, mas isso demora um tempo porque eu preciso de equipe, preciso de técnico de enfermagem, preciso de enfermeiro, preciso de médico. Né? Esse é o cenário atual. As enfermarias também estão muito lotadas, mas como está tendo uma rotatividade maior de pacientes, de novo, como mudou o entendimento da doença, a gente tem algumas coisas para fazer e a gente está conseguindo desinflamar o paciente mais rápido e ele pode voltar para casa mais rápido, libera o leito e a gente põe outro paciente, né? Então, nós estamos numa zona de conforto um pouquinho melhor do que outros países estiveram antes. Esse é o panorama que eu passo para vocês. Talvez vocês queiram saber coisas específicas que eu não pincelei aí. Estou aberto para contribuir. Uma primeira pergunta que eu faço é como é que está o seu tempo? Porque eu me lembro que você disse que tinha um compromisso às 16. Eu vou esticar o meu compromisso um pouquinho para frente e consegue um tempinho a mais. Perfeito. Eu gostei da metodologia que a Alex propôs agora na reunião com o Dr. Marcos Lima. Então, se você puder anotar, Felipe, as perguntas que a gente vai fazendo, e aí você organiza aí a resposta como você achar melhor. Perfeito. Né? Com relação... Eu vou fazer algumas, eu acho que a Elisângela deve ter algumas também, né, Elisângela? E aí, com relação à teleconsulta, né? A Unimed criou algum sistema? Ela recomenda algum sistema? Como é que tem sido essa questão da teleconsulta? Se ela tem remunerado os médicos isso é uma pergunta que os médicos me fazem muito, sabe? Como é que eu faço para ser remunerado pelas teleconsultas? E aí eu digo, olha, o ideal era que tivesse um sistema próprio, como o Albert Einstein fez naquela época da resolução, né, de 2018. Mas aí é uma questão interna da Unimed, dos planos de saúde, e realmente falta um pouco de regulação com relação a isso. Muitos reclamam que fazem as consultas e não são pagos, enfim. Uhum. Uma pergunta que foi feita a você e aos outros que estavam participando daquela última reunião é a questão da regulação interna entre os hospitais da rede suplementar, né? Como é que tem sido essa regulação? Como é que tem sido a troca de informações e em que frequência essas informações são disponibilizadas para os entes públicos? Com relação à judicialização, que é o nosso grande foco aqui, a nossa grande preocupação, como é que tem sido a judicialização? Já começaram a ter
Você tem notícia de ações judiciais pedindo leite de UTI na rede suplementar, né? Vocês já tiveram que fazer esse suprimento? Como é que tem sido isso? E com relação ao uso da medicação, usa-se o termo protocolo, né, para a recomendação. É um protocolo mesmo, é baseado em estudos clínicos, né? Então, assim, é fase 1 de estudos clínicos. O Dr. Marcos Lima estava dizendo. E nesse caso, a Unimed, ela fornece a medicação, eu me lembro que você disse na última reunião, que são pacotes de combinações de medicações, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Elisângela? Então, Felipe, gostei muito da sua... Você fez desenho, um panorama aí do Hospital da Unimed geral, hein? Do atendimento, muito obrigada. Eu tenho duas dúvidas. Estou vivendo isso aí 24 horas, 7 dias na semana direto. Imagina, vive isso, né? Eu, na realidade, tenho duas dúvidas. Uma diz respeito à síndrome respiratória aguda grave, que a gente sabe, infelizmente, é uma grande subnotificação, né? Quando você faz o diagnóstico de Covid e também em relação a essa síndrome. Então, eu queria saber mais da vivência, até fugindo um pouco de hospital mesmo, Unimed, até porque você tem aí você trabalha também no hospital universitário, né, pelo que você me falou, então você deve estar se deparando muito com um aumento, né, significativo desses casos. E o outro diz respeito ao pico, que você disse assim, nós ainda não chegamos no pico, e na minha concepção, assim, até peço desculpas pela minha ignorância, mas eu achava que nós estávamos começando a viver o pico da doença. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e que pico é esse que você imagina que nós enfrentaremos e por quanto tempo durará isso, né? Até que a gente comece a respirar um pouco mais. Alguém mais tem perguntas? Renato, eu tenho uma pergunta, se eu puder. Eu tenho uma também, Renato, depois. Pronto, podem ir fazendo. Felipe, primeiro, boa tarde. Aqui é Lucas falando. Minha dúvida, eu faço parte, representando a Comissão de Direito de Saúde da OAB, do Conselho Estadual de Saúde. E uma questão que vem, inclusive, nos últimos dias, causado muita inquietação, é com relação à disponibilização de profissionais para suprir essas vagas que estão sendo abertas. O Estado tem aberto leitos, tem criado novos leitos, mas não tem profissionais suficientes para suprir as escalas de serviço. Inclusive, estão com muitos problemas de desistência. Profissionais que assumem os contratos temporários, alguns até contratos efetivos, e alguns dias depois, eles, segundo os relatos, são dias mesmo, os profissionais têm abandonado o serviço. Eu queria saber como é que o setor suplementar tem enfrentado essa questão do profissional qualificado, principalmente aqueles que estão trabalhando diretamente nas UTIs, que são os serviços mais específicos e mais especializados que a gente tem nessa situação. E obrigado. Cássio? Então, doutor Felipe, na verdade, seria mais uma dúvida estatística, se é que vocês têm esses dados, da questão da localização dos contaminados, né? Pelos dados que vocês têm na Unimed, onde se localiza mais essa contaminação, né? Se existem bairros, ou vocês fizeram o cruzamento de dados por idade, por sexo, como foi esse padrão, e se tem esse padrão estatístico? Aproveitando, viu, Renato? Eu tinha até esquecido, o Cássio começou a falar, eu pensava que ele ia fazer essa pergunta. Eu tenho uma grande dúvida, Felipe, sobre se existe uma porcentagem ideal do número de vidas que o plano de saúde oferta e a rede credenciada disponível para o atendimento desses contratados, né, esses contratantes. E se existe esse número, e que número seria esse? Em que proporção estaria a Unimed nesse sentido? Tá bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Pronto, então... Eu vou responder a maioria, e já vou começar por a sua última pergunta, doutora Elisângela, e, na verdade, a resposta ela não é exata,
porque eu não tenho o dado, tá? Mas existe sim, dentro da quantidade de vidas que a gente pode vender, a gente tem que ter uma quantidade de leitos disponível, tanto leitos de UTI, leitos de enfermaria, e, na verdade, quem delineia isso é a ANS, que tem várias regras. E dentro dessas regras não é só quantidade de leitos, mas eficiência de atendimento. Então, nós temos prazos a cumprir com relação à primeira marcação de consultas, a consultas gerais com clínicos, com pediatras, com obstetras, e nós temos que ser céleres nisso aí, por isso que a gente não pode vender planos a mais do que o que a gente possa atender, tá? O que aconteceu no mercado suplementar nos últimos 2 anos, na verdade, o mercado suplementar de saúde ele se manteve praticamente estacionado. Talvez ele tenha encolhido um pouco aqui no Rio Grande do Norte. Mas o que aconteceu é que a Unimed cresceu bastante, porque as vidas de outros planos migraram para a gente. Isso por estratégia comercial. De certa forma, isso não tem impacto no sistema privado, porque o sistema privado é o mesmo. A quantidade de vidas que depende dele é a mesma. Eles só estão sendo atendidas por outra operadora. Tá? E aí, na verdade, a gente foi atrás de melhorar o nosso suporte de rede vertical de ambulatório, para a gente ficar dentro desses prazos da ANS, tá? Mas eu posso ir atrás desse quantitativo, desse dimensionamento de leitos e depois passar, caso a senhora tenha interesse no número real, tá? Eu gostaria de saber, da Unimed, assim, em particular. Tá bom. Vamos lá. E sobre as muitas perguntas. Vou começar a voltar aqui para a do Renato. Com relação à teleconsulta, a teleconsulta ela apareceu muito rápido por conta do coronavírus. As operadoras não tiveram tempo de se preparar adequadamente, mas nas primeiras semanas que a gente já quis implementar isso, eu mesmo fiz avaliação pela Unimed de 2 sistemas, que são 2 sistemas já montados, estruturados. Um deles, por trás, está o Google, e possivelmente a gente vai fazer uma parceria com esse sistema no futuro, porque ele de fato é muito promissor e eu vejo muitas vantagens nele, não só para o teleatendimento de paciente ambulatorial, mas eu vi uma grande oportunidade da gente fazer um melhor atendimento no home care, tá? De a gente conseguir fazer consulta com o paciente em casa e o médico à distância, avaliação com especialista, que é muito difícil no home care. Eu tenho só o generalista. Então, vai existir sim. Você matou aí a charada, ele só não está bem estruturado, por quê? A teleconsulta ela atualmente está sendo prevista e autorizada para o COVID. Ela não serve para o endocrinologista, ela não serve para o dermatologista, né? E a não ser que eles queiram fazer COVID. E também a gente não tem todo o processo para fazer a cobrança nem o faturamento dessas consultas. Isso não existe e só existiria se eu tivesse um sistema próprio. Então, quando eu tiver um sistema próprio, contratar um sistema próprio, aí sim, provavelmente a gente vai estruturar isso. A minha visão pessoal é que a teleconsulta é o Uber que chegou e os médicos que estão reclamando são os taxistas, mas que vão ter que entrar na dança aí. Então, a teleconsulta veio, vai ficar. Vai ficar para sempre. Não faz sentido criar um sistema próprio, né? Gastar, investir, criar e o negócio acabar, né? Queria que se fosse uma regulamentação definitiva. Né? Mas isso é uma coisa que veio e não sai mais não, Renato. Não sai. Eu acredito que não. É uma evolução, a tecnologia veio evoluir muitas coisas e isso é uma evolução sem volta. Tem muita coisa boa para vir, claro, e tem muita coisa que precisa ser podada. Né? Com relação à remuneração, se eu não consigo faturar, Renato, eu não consigo remunerar. O que acontece é que muitos médicos estão fazendo o que eles chamam de teleconsulta, mas não estão dentro do padrão de teleconsulta. Né? Muitos sistemas de prontuário eletrônico permitem a fatura, permitem a cobrança, mas não dentro dos planos de saúde. E aí eles se adaptaram para fazer nos moldes que precisa ser feito, né? De ter o registro médico, enviar receita assinada digitalmente, eletronicamente, e você poder gravar uma mídia que o paciente mande ou gravar a própria consulta em vídeo ou em áudio. Existem muitas ferramentas disso. A minha ferramenta de prontuário eletrônico da minha clínica permite que eu faça isso. Eu não coloquei em prática porque eu não estou fazendo consultório, mas eu não consigo integrar isso com o sistema da Unimed, porque são sistemas muito diferentes. A Unimed teria que ter uma plataforma. Qual é o seu aí, Felipe? O seu prontuário?
A minha chama Amigo. Amigo app. E aí o iClinic é outra ferramenta também que tem isso aí. Enfim, essa parte de teleconsulta ela vai evoluir, ao meu ver. A Unimed já está vendo o seu sistema para contratar um sistema, fazer parceria com uma empresa grande que por trás possa gravar as consultas, armazenar, enviar receita, enviar documentos. Isso vai acontecer, Renato, mas não serve ainda, porque o momento agora é Covid e a teleconsulta só se presta a isso. Com relação à regulação das vagas, a gente não tem um sistema, uma central reguladora como o sistema público. A gente funciona muito em parceria e se ajudando. Como eu falei, a Unimed ela é o gargalo, ela é o escape aí de todo o sistema. Mas os outros hospitais se ajudam também. Antes de eu entrar no circuito, o Hospital São Lucas transferia paciente para o Rio Grande transferia para a Policlínica, a Promata transferia para o Coração, e todo mundo se ajuda. No fim das contas, não existe uma unificação disso, e a principal dificuldade é que os hospitais atendem planos diferentes, e dentro das operadoras, você tem planos diferentes para populações diferentes. Então, a AMIL, que atende no São Lucas, não atende toda a AMIL. Uma boa parte da AMIL só atende na Promata, que é o hospital próprio deles. Né? Então, é difícil a gente conseguir fazer uma central de regulação. São muitos entraves burocráticos e administrativos que a gente não consegue vencer muito fácil. Além disso, eu já expliquei antes, no outro momento, que cada hospital tem uma programação interna do uso dos leitos de UTI, para que o hospital não pare. Então, todo o mapa cirúrgico de amanhã, a gente conferiu hoje e sabe quem que precisa de UTI, quem precisa de sangue, quem precisa de material especial, quem precisa de cirurgia robótica ou de outras coisas, para poder providenciar para que no dia tudo aconteça como é necessário acontecer. Se os meus leitos de UTI ficarem na mão de uma central reguladora, eu perco esse controle interno, e aí eu gero mais transtorno para os muitos pacientes do que um benefício. Isso no dia a dia normal, né? Por isso que ele não existe. O que a Unimed faz para tentar acompanhar o movimento de pacientes internados em UTI e enfermaria? Nós fizemos uma parceria com uma startup da UFRN, que desenvolveu um software para a gente que chama FlyMed. Esse software ele é uma base de dados onde cada hospital tem um login, uma senha, e eles vão inserir nesse aplicativo a quantidade de leitos de UTI que eles têm, quantidade de pacientes internados que eles têm, e alguns perfis, se estão usando ventilação mecânica, algumas coisas epidemiológicas básicas, e aí a gente fica sabendo, em tempo real, mas com um certo delay, como que é a situação todos os dias desses leitos da rede. Funciona 100%? Não, não funciona. Tem alguns hospitais que não inserem essas atualizações todos os dias, e aí a gente não tem uma leitura 100% correta. O meu sistema Unimed não consegue identificar as particularidades de tratamento dos pacientes. A gente nem pode fazer isso, né? No máximo eu sei que o paciente está internado ou não, mas eu não sei aonde nem de quê. Eu não posso quebrar o sigilo médico e saber que ele está internado com CID do COVID, por exemplo, né? O hospital precisa me fornecer isso de uma forma anônima, para eu poder acompanhar só o dimensionamento de leitos e para poder ir estruturando a rede. Tá? Todo hospital ele passa os leitos de UTI para... esses leitos são informados ao Estado por informe, por e-mail, a gente envia isso, mas a gente não tem pelo menos eu desconheço, um canto que eu possa checar centralmente essas informações. Tá? Então, a gente tenta fazer nosso gerenciamento interno usando esse sistema aí. Tá? Outras ferramentas a gente consegue usar, por exemplo, eu consigo ver número de atendimentos de pronto-socorro por cada hospital e somar todos no fim do dia. Isso eu consigo fazer, e aí isso dá uma ideia para a gente de como o sistema está se estressando. Tá? E é por isso que a gente, lá no centro clínico, começou com 3 médicos, que ficaram obsoletos no começo. A gente já está com 4 médicos e eles estão trabalhando sem parar. Talvez a gente chegue no 5º médico. Não abríamos sábado e domingo, vamos abrir sábado e domingo. Exatamente porque a gente está acompanhando o movimento de pronto-socorro e está vendo que eles estão no limite.
E se eles estão fechando as portas, isso é péssimo para a sociedade, e a gente está sendo a fuga do sistema, né? A gente abre mais leito no hospital e a gente atende mais lá no centro clínico, dependendo dessa busca. Com relação à judicialização, Renato, a gente recebe diariamente várias demandas judiciais, várias liminares, algumas que me doem o coração, porque existe uma má-fé grande por trás, e a gente atende todas, algumas a gente tem conseguido reverter. Eu talvez já tenha te falado em outro momento de alguns exemplos, mas tem paciente com 10 dias de história de doença que faz o plano ontem, e aí hoje já impetra uma liminar e para garantir um leito de UTI. E aí isso foge completamente de qualquer programação razoável que a gente possa fazer, porque não é nem falando sobre a conta, é falando sobre o planejamento, né? Coisas que contaminantes do planejamento de leitos são muito ruins para todo mundo, porque a gente já tem uma sobrecarga grande para dimensionar, e esses leitos que são ocupados com esses pacientes são geralmente pacientes que demoraram muito tempo a procurar o hospital, são pacientes que vão ficar muito tempo presos no leito, e isso vai ser muito ruim para a rotatividade desse leito individualmente. A gente teve também, no começo da nossa pandemia, pacientes de Fortaleza e de Recife, que foram atendidos no centro clínico da gente, eles vieram das suas cidades doentes, foram atendidos aqui, não, eu não tenho sinal de gravidade, ok, vou me hospedar no hotel e vou esperar a minha doença passar, porque se eu precisar de UTI, Fortaleza não tem mais, Recife não tem mais. Isso também foge à nossa programação, né? Então, a judicialização, ela tem entrado como um grande confundidor nesse de organização do sistema, tá? A maioria das judicializações relacionadas à Covid, elas têm acontecido dentro desse critério que eu te falei. São planos recém-contratados, sem cobertura ainda, e o paciente demanda contra a gente. Mas a gente tem conseguido alguns sucessos, né? Eu vou relatar um exemplo aqui de um médico que ele trabalhava numa UPA e ele fez um plano de saúde, estava na carência, mas adquiriu Covid. E ele já estava num leito de UTI quando ele demandou, a família demandou que a Unimed removesse para o hospital próprio. Ele terminou indo para o nosso hospital, ele teve uma evolução super favorável, foi um paciente que eu não imaginei que ele tivesse uma evolução favorável dessa, e ele saiu de alta antes de ontem. Tá? Então, de certa forma, o lado ruim também traz algumas surpresas positivas e isso alegra o nosso dia a dia. Tá? Caindo agora dentro do protocolo. Protocolo é um termo que ele tem ficado um pouco arisco ultimamente. Eu sempre usei o termo protocolo com muita facilidade. E na minha cabeça, o protocolo ele é um conjunto de rotinas e de ideias que facilita a condução dos pacientes, dos fluxos de processos, né? É uma coisa, é um termo corriqueiro. Mas o protocolo, ele virou... As pessoas pegam o lado impositivo da palavra, como se a gente obrigasse, se a gente está trabalhando com protocolo, eu estaria obrigando os médicos a seguirem aquela linha de raciocínio e aquela linha de conduta, o que não é uma verdade. Por isso que eu até, em muitas minhas falas, eu evito o termo protocolo. Eu prefiro orientação de fluxo, e aí eu uso alguns eufemismos, porque Recomendação. a gente está vivendo um momento político que politizaram o negócio, né? E está uma coisa muito absurda. Mas eu tenho evitado, embora o que a gente faz case dentro da ideia de protocolo, a gente está chamando de outro nome, tá? Então, nós temos um fluxo de atendimento que tem os sinais de alarme que o médico precisa pesquisar, os fatores de risco que ele precisa pesquisar, ele pode fazer exames complementares, dependendo do resultado, ele vai ser levado a colocar o paciente nas fases, e dentro dessas fases existem os tratamentos propostos. Dentro do tratamento da fase 1, existem medicações que têm efeito antiviral possível, mas não confirmado. Essas medicações não são mais encontradas no mercado, né? Então, a Unimed, quando começou a se preparar, a gente fez um estoque grande não, mas moderado da hidroxicloroquina, porque naquela época usava-se hidroxicloroquina para o paciente internado. Então, eu botei na ponta do lápis quantos tratamentos eu precisaria ter, levando em conta que a pandemia ia durar 3, 4 meses aqui. E eu comprei tudo que pude para estocar, porque ia faltar, né? Isso para o hospital.
Como agora a gente não usa mais essa medicação em hospital, essa medicação foi direcionada para o centro clínico. E aí eu consigo dispensar a medicação. Algumas outras medicações eu precisei mandar formular, como a ivermectina, que não tem mesmo no mercado. Então a gente formula. A gente está fazendo isso porque existiu uma pressão muito grande dos pacientes e também dos médicos de prescreverem as medicações e quererem usar as medicações. Só que essas medicações não são encontradas no mercado. Então a gente, já que tinha disponibilidade de fornecer a medicação, a gente está fazendo isso para não virar uma confusão, porque está uma confusão. Cada médico inventa um esquema, uma associação, uma dose diferente, numa quantidade de dias diferente, e para evitar uma distribuição sem controle nenhum, a gente empacotou as doses no que parecia mais razoável pela grande maioria dos protocolos dos outros hospitais, não só aqui, mas também em outros estados e até internacionalmente. Então a gente fez doses, que são praticamente as doses que o CRM colocou no seu protocolo, e aí a gente dispensa esses kits para evitar a prescrição em esquemas malucos, porque eu não ia conseguir atender boa parte das pessoas. E acredite, boa parte a gente tem levado muitas rasteiras, uma delas são os médicos prescrevendo para eles mesmos para estocar medicação em casa. O que é contra essa ideia, porque se eu tenho pouco remédio e eu tenho muita gente adoecendo, eu tenho que garantir o remédio para a hora da doença. Se cada um quiser ter o seu estoque em casa, eu não tenho como dar 187 mil kits para as pessoas ficarem em casa. Não vai ter esse remédio, essa quantidade de remédio, né? Tem outras pessoas que estão querendo pegar esses remédios para usar profilaticamente, que aí a utilização é mais duvidosa ainda, e não é o nosso propósito. A gente tem pouco remédio para dar para os pacientes que estejam doentes. Então, a gente enfrentou pacientes que pegaram o kit 1, que a gente chama, que é hidroxicloroquina e azitromicina, eles abriam o pacote, jogava fora a hidroxicloroquina para usar só a azitromicina. Só que a azitromicina ele conseguia comprar na farmácia, mas ele não queria pagar R$8 na azitromicina. Aí ele pegava o kit e jogava o resto do remédio fora. Aí era muita sacanagem, né? A gente teve que tirar a azitromicina de dentro do kit, para realmente a pessoa que for pegar é porque ela está interessada na hidroxicloroquina. Então a gente vai levando umas lambadas aí e vai se adaptando. O que mais? Agora já mudando aqui para a doutora Elisângela, vou falar um pouquinho da síndrome aguda respiratória grave. Essa síndrome, na verdade, o termo ele é relativamente amplo e qualquer paciente que entrar na fase 2 já entra dentro dessa síndrome porque eu já tenho inflamação dentro do pulmão. Mas, classicamente, ela sempre chamou muita atenção e deu muito medo quando ela evolui para a fase 3. Aí, na fase 3, o paciente realmente está num estado muito crítico, o pulmão está completamente inflamado e outros sistemas estão se inflamando e estão perdendo a funcionalidade, como o coração, o rim e o fígado, né? A gente, no começo da pandemia, estava pedindo para os pacientes só virem nessa condição. E aí, a gente, quando enchia uma UTI, ficava cheia, porque ela vai ficar cheia 14 dias, 20 dias, que era o tempo que o paciente ia ficar entubado. Eu estou vendo hoje uma mudança nesse tratamento. Algumas UTIs da cidade estão com esse perfil de doente. O São Lucas, ele está com uma das UTIs com esse perfil de doente, pacientes entubados que vão ficar muito tempo. Mas a população que o São Lucas atende, normalmente é uma população muito específica. O São Lucas atende muita população idosa, com muitas doenças, muita morbidade, e muitas famílias tinham medo de trazer os pacientes para o hospital, porque é no hospital que eles iam pegar o Covid, né? Só que eles já estavam com o Covid. E aí, eu acho que é uma característica específica do São Lucas. Nos outros hospitais, eu tenho visto que mudou um pouquinho. Não tem só a fase 3, tem muito paciente da fase 2 nas UTIs. E aí, isso dá uma rotatividade muito maior de leitos, porque o paciente vai ficar poucos dias, pode ir para a enfermaria e depois ele pode terminar o tratamento em casa. Tá? Então, essa síndrome respiratória que o Covid causa, ela vai acometer aí 15% dos pacientes, e uma parte desses vai terminar caindo na UTI. No sistema público, me preocupa muito mais, porque de certa forma, os pacientes eles estão com uma falta de acesso ao sistema maior, e mesmo quando eles têm acesso, eles não têm acesso a um tratamento necessário. Muitos pacientes da fase 2 estão sendo encaminhados para casa só com sintomático, e eles vão piorar. Eles vão voltar para o hospital na fase 3.
E parece que chegaram num ponto que não, eu só consigo atender agora a fase 3. Eu só tenho tantos pontos de oxigênio, eu vou botar os pacientes que estão entubados. O que é uma pena, né? Existem estratégias para a gente fazer. Eu tenho acompanhado alguns médicos de casa, muitos médicos, na verdade, tenho trocado mensagem todos os dias para ver a evolução deles. Alguns deles a gente tem repetido exames com frequência. Muitos eu tenho dado corticoide na fase adequada. Uma boa parte deles está tendo evolução super favorável. Então, são pacientes que poderiam estar internados que não estão. Mas tem que ser com muito cuidado, porque hoje mesmo, 2 colegas meus que estavam fazendo esse tratamento em casa precisaram ir para o hospital internar. Então, nem sempre isso vai dar certo. Também não dá para o cara lá, o médico da porta da UPA, prescrever o corticoide, tchau, vai-se embora que você vai ficar bom. Ele precisa de alguém que olhe, ele precisa de um retorno, ele precisa de alguma coisa aqui. O sistema não se estruturou, não tem como fornecer. Então, termina que no SUS a gente tem visto muito mais o paciente só da fase 3 nas UTIs. A UTI da polícia, que foi aberta recentemente, eu tenho algum contato com os médicos que trabalham lá, eles dizem, Felipe, o que chega para a gente é o paciente, ele sempre chega em insuficiência respiratória entubado e insuficiência renal. Então, é o da fase 3 mesmo, que já botou os 2 pés na fase 3, está super inflamado. A mortalidade dessa população é altíssima. Mais de 50%, de 70% desses pacientes vão falecer nesse leito de UTI e não vão mais sair. Né? Então, Felipe, minha dúvida na realidade em relação à síndrome é dessa subnotificação, da gente notificar o óbito como síndrome respiratória aguda grave, não como Covid, entendeu? Certo, e aí certo. a gente, de repente, está se deparando com um número bem inferior em relação ao número de óbitos já no nosso estado. E aí isso casa com a questão do pico, né? Do pico da doença, entendeu? Essa parte da notificação, primeiro, realmente esse é um grande problema. O WhatsApp ele é muito bom, mas ele também é muito ruim em muitos aspectos, né? E no começo, quando começou isso, nós médicos fomos bombardeados com um WhatsApp específico das seguradoras de vida, né? Que dependendo de como o atestado esteja preenchido, o familiar pode acionar o médico depois, se a seguradora não pagar o prêmio. E aí começou uma grande confusão e eu acho que o CRM foi muito oportuno em fazer uma normativa dizendo como que a gente tem que preencher a declaração de óbito. Na verdade, quando a gente tem o exame na mão, a gente pode ser assertivo e dizer que o paciente faleceu do Covid. Quando a gente não tem o exame na mão, a gente fica vendido em colocar a possibilidade. E aí a gente solta essa declaração com essa síndrome, né? O que é ruim, mas ela não impede que, para fins estatísticos, o exame que chegará depois que o paciente falecer não possa ser contabilizado corretamente. É que a DO dele, a declaração de óbito, não vai ser mudada. Isso não tem como mudar. O cartório vai registrar aquele óbito com a informação que está na declaração de óbito. Mas, estatisticamente, a gente consegue contabilizar esse óbito como verdadeiro ou falso. Antigamente, no começo, a gente só tinha o laboratório central para processar os nossos swabs e ter a confirmação. Esse laboratório central, ele chegou a demorar 10 dias para soltar os resultados, o que era péssimo. Certamente, muitos faleceram sem a confirmação. Hoje em dia, pelo menos no sistema privado, agora o laboratório central está sendo bem mais rápido. Eu não sei dizer quantos dias, porque faz tempo que eu não peço lá. 2 dias. Mas os laboratórios privados, alguns em 8 horas soltam. Então, a gente tem conseguido resultados muito rápidos e isso não tem atrasado ou atrapalhado a emissão correta da declaração de óbito, pelo menos atualmente, tá? Mas tem alguns, sim, que saem. E ainda tem aqueles pacientes que não estão na janela de diagnóstico, né? Que eu vou colher o exame, mas eu não consigo confirmar mais. Embora o quadro clínico e radiológico seja sugestivo, eu não tenho a confirmação do exame. Com relação ao pico que a senhora perguntou, quando que vai ser? Depende da população. Como as coisas demoram 15 dias para acontecer, essa leva de óbitos que tem acontecido, os hospitais cheios, os leitos travados, sem vaga de UTI, sem vaga na UPA, talvez faça a população frear um pouquinho, porque ela cansou, né? Todo mundo saiu de casa, os carros estão na rua, todo mundo está fazendo tudo, o alecrim está pegando fogo, mas se a população... Gente passeando de bug aqui, já vi bugueiro passeando com turista, já tem. Tá tudo solto. Então, se a população
diminuir o ritmo, aí a gente consegue empurrar o pico para frente. Mas esse pico ele está previsto para o dia 15 do próximo mês ainda. Esse pico é previsto como? Antigamente, no começo, a gente usou muita metodologia de estatística lá da Inglaterra, do Imperial College. Não é que a estatística é ruim, não. Ela é boa. Mas por que ela não vai acertar no alvo? Porque a doença é dinâmica. A população é dinâmica. Então, não dá para a gente usar um modelo matemático estático, que se replica, e achar que aquilo vai acontecer ipsiliter. Não vai. De fato, a população mudou muito o comportamento nas primeiras semanas e mudou a previsão estatística. Se ela fosse refeita todos os dias, talvez ela tivesse uma assertividade melhor. O que a gente está fazendo lá na Unimed? A gente está fazendo o cálculo inverso. A gente está se usando de modelos matemáticos, a gente está usando a base populacional, a gente está usando a estatística oficial do governo, mas a gente está fazendo o inverso. A gente está plotando os pontos de óbito e de leitos de UTI e de casos notificados, e nessa plotagem eu consigo montar uma equação. Então eu estou fazendo a inteligência reversa. Aí montando a equação, eu consigo prever essa equação um pouco para frente. E é claro que eu só consigo usar o dado com assertividade para os próximos 15 dias. Exatamente porque o que acontecer hoje reflete daqui a 15 dias. Então eu sei como está hoje. Certo? Então a gente coloca isso tudo no nosso modelo matemático. Hoje, o R0, que a gente chama da doença, é a quantidade de pessoas que são infectadas, né, por cada doente. Ele diminuiu, ele está na casa de 1,5, mas para a gente passar pico para começar a descer, ele tem que ser abaixo de 1. Então ele ainda é abaixo de 1, por isso que nós vamos continuar aumentando a quantidade de casos dia a dia, até um pico provável no meio de julho. E aí, a partir daí, provavelmente a gente faz um certo platô e começa a ter uma menor necessidade de internação, de UTI, de óbito, de tudo isso. Tá? A previsão do platô ainda é de 4 a 6 semanas? É por aí, Renato. É por aí. Talvez não seja isso tudo, não. Talvez seja um platô mais curto e depois diminua. É possível, aqui a gente não sabe muito bem, a gente tem usado muito como base Fortaleza. Fortaleza ela tem algumas características muito interessantes. A Unimed lá é muito forte, igual a nossa. Eles têm o dobro de vidas, então eles chegaram a ter mais de 150 leitos de UTI dentro do hospital deles, ativos. Eles fizeram um hospital de campanha, onde pôde abrir UTI, eles abriram UTI. Foi o único hospital da cidade que não fechou a porta em nenhum momento. E a gente tem se espelhado muito nas ações exitosas dele e também no que aconteceu lá. E lá eles tiveram um descenso, eles chegaram no pico tem umas 2 ou 3 semanas, começaram a folgar um pouquinho a gravata nessa semana passada, mas essa semana agora eles já estão com medo de atravessar um segundo pico, porque o shopping center deles abriu semana passada e eles estão projetando para daqui a 15 dias que pode ter um aumento de internação. Tá? E foi muito curioso, porque o presidente de lá, no Dia das Mães, ele disse, pessoal, fique em casa, na Páscoa eu vim aqui, eu falei para vocês ficarem em casa, e aí 15 dias depois dessa grande aglomeração que a Páscoa sempre traz, nós lotamos o hospital, teve um boom de internações. No Dia das Mães ele fez a mesma coisa, e 15 dias, ele fez a mesma coisa, mas o Dia das Mães serviu para a gente. O Dia das Mães aqui, 15 dias depois, foi quando começou as nossas vagas de UTI a faltarem. Né? Então, me chamou a atenção isso e por isso que os 15 dias ficam martelando na minha cabeça. Tá? Pelos números Fala. Hoje, você tem alguma previsão para daqui a 15 dias? Eu pedi. Pode Doutor falar. Felipe, eu também queria fazer uma pergunta depois. Não, Eveline, pode falar. Eu sou Evelina, eu também sou da Comissão de Direito Médico, juntamente com o doutor Renato, e queria saber como é que está a situação dos profissionais de saúde que estão trabalhando, o adoecimento deles. Porque hoje, inclusive, coincidentemente, meu irmão também é da Unimed, também é da UTI Covid, e ele disse que está sendo acompanhado pelo senhor, hoje comunicou à família que possivelmente esteja com Covid. E a gente está muito preocupado, né? E sabe também que da força de trabalho que ele tem, Dario Macena, e
nos preocupamos também com os demais, né? Já que o adoecimento está acontecendo, o pico está próximo, a gente pensa que já passou do pico, né, Lisângela? Aí chega de novo, não, a notícia ainda não chegou no pico. Eu pensei que nós estávamos. Pois é. Eu pensei que nós estávamos. Nosso Já triste por isso. Nosso sistema é pouco dá essa impressão. A gente já travou tudo, chegamos no pico. Não, mas e a gente vê agora os profissionais da linha de frente adoecendo, então isso preocupa muito. Então, eu queria saber do senhor como é que está a situação. Obrigada. Eu queria começar a falar sobre pessoal mesmo, que o Lucas já tinha perguntado aqui sobre escalas e pessoal. Então, é o seguinte, a quantidade de profissional médico que está adoecendo realmente é assustadora. Todos os dias, muita gente adoece. Eu vou até contar aqui o que eu vivi lá na UTI. Eu sou diarista da UTI do São Lucas, né? Eu sou pneumologista, mas eu sou médico intensivista também. E eu fico na UTI limpa do Covid. Então, é a UTI livre. Todos os casos Covid foram para a UTI 1, eu sou UTI 2, que eu fico com o resto dos pacientes. Os cirúrgicos, os cardiológicos, todos os outros. E essa semana passada, uma paciente que voltou a fazer febre, que estava melhorando, começou a ficar mais cansada, foi entubada. Quando a gente viu o raio-x, tinha doença bilateral. Essa mulher está com Covid, mas ela já está aqui há 20 dias. A gente colheu o SWAB chegou pouco depois que ela faleceu, deu positivo. Nesse mesmo dia, no outro dia, 3 técnicas saíram afastadas também. O paciente do lado começou a fazer febre, o outro paciente também está piorando. Eu estou colhendo SWAB de quase todo mundo na UTI. Então, assim, os profissionais de saúde, eles adoecem, eles levam esse risco para dentro das unidades assistenciais, porque a gente não consegue saber quem está transmitindo ainda. A gente está numa grave descarga. Todo mundo fala muito nos médicos que estão adoecendo, que é difícil conseguir médico de UTI. É muito difícil mesmo. Poucos médicos se dispõem a dar plantão de UTI, e não é só pelo risco de contaminação. É porque nem todo mundo se sente seguro e capacitado para estar dentro de um UTI e fazer as coisas pertinentes da UTI. Mas eu diria que junto com o gargalo dos médicos, o meu gargalo principal talvez não está sendo médico, está sendo técnico de enfermagem. Eu não estou encontrando mais, não tem mais. Não tem, mesmo que a gente queira contratar, não acha. Eu vi uma notícia que morreram mais de 200 enfermeiros, né? Profissionais de enfermagem no Brasil, de Covid. Já morreram mais de 200. Técnico de enfermagem, eles adoecem até mais do que as escalas médicas, porque é o técnico de enfermagem que dá banho no paciente, que aspira a secreção, que troca roupa, que escova o dente, né? Então, o técnico de enfermagem está lá grudado no paciente. Quando está dando banho, às vezes faz xixi no técnico, ele está paramentado, mas é um risco de exposição bem maior, né? O médico, ele tem sua exposição, quando ele vai ter exposição, ele tem uma exposição controlada. Ele consegue usar todos EPIs e fazer uma situação controlável. Então, o médico adoece, sim, porque e os médicos estão sendo muito demandados. O teu irmão é um touro de trabalho, que trabalha em várias escalas, sai de um hospital para o outro, dobra o plantão, salva um amigo ali e tal. Então, perder o Dario agora da escala está fazendo uma falta gigante. Mas a gente está conseguindo contornar. É verdade, a gente tem muito orgulho dele por isso. Felipe, desculpa interromper. Você acha que o excesso de trabalho dos profissionais tem influenciado no aumento das infecções dos profissionais de saúde, ou ainda não tem uma correlação que vocês perceberam no serviço? Eu não consigo te dizer isso, viu, Lucas, porque o excesso de trabalho, certamente, ele influi na qualidade do trabalho. E as escalas, como elas são restritas, elas estão sendo demandadas, porque novas escalas foram abertas, novas UTIs foram abertas, e a gente não conseguiu muitos novos médicos, então os médicos que já estavam se distribuíram, uma parte de médicos novos chegaram, ok, mas o que tem acontecido em todas essas escalas é que muita gente está adoecendo. Quando elas adoecem, são pelo menos 14 dias fora. E aí os plantões têm que ser cobertos pelos demais. Isso acontece com a gente, médico, mas isso acontece também com a escala de enfermagem. Lá na unidade de internação do Hospital do Unimed, hoje eu estava só nos andares, tá? Enfermarias. Eu estava com 46 atestados de técnico de enfermagem.
é muita gente para repor, é muita gente para tirar daqui, põe, para ajeitar. É muito difícil controlar esse RH nessa fase. Tanto que a gente não consegue trabalhar no modelo ideal em todos os cenários. Por exemplo, o modelo ideal é um enfermeiro para cada 10 leitos, um médico para cada 10 leitos, um técnico para cada 2 pacientes. A gente vai ter que trabalhar com um médico vendo 12 pacientes, vendo 14 pacientes, porque a gente vai precisar atravessar essa fase assim. É uma época de total exceção. Agora, quando você falou que os médicos são chamados para o serviço público e deixam o serviço público, eu vejo um ponto de preocupação a mais, que não tem a ver necessariamente com o salário, tá? Eu falo por mim, mas eu acredito que eu falo por muitos nessa hora. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu trabalhei em vários hospitais. O hospital que me remunerava melhor é o que me deixava com a qualidade de trabalho pior. Foi o primeiro que eu saí. O valor que se recebe, ele é importante, claro. Ninguém quer trabalhar e ser remunerado à altura, mas a qualidade de trabalho influi demais no médico continuar nesse trabalho que ele está executando. Até porque, como o mercado está aquecido, se ele não tem uma qualidade de trabalho boa, ele vai buscar uma qualidade de trabalho um pouco melhor, porque o concorrente está chamando ele, né? Então, trabalhar hoje no serviço público é realmente uma coisa, é muito, muito, muito desgastante, é muito arriscado, e tem coisas que o serviço público que você precisa encarar com uma psicologia muito especial. E eu te falo isso porque eu quase exonerei do meu emprego da UFRN no ano passado. Eu não exonerei por uma semana de tempo. Eu já estava na minha cabeça a data de pedir exoneração. E um dos médicos da minha equipe, ele aposentou, e eu precisei cobrir esse espaço dele na enfermaria. E, então, mas eu ia exonerar, porque eu estava trabalhando no hospital mais bem estruturado da rede, no hospital mais rico da rede pública, mas eu me sentia abandonado. Se eu tinha um paciente que precisava internar, eu cansei de ir na sala do diretor. Eu preciso de um leito, você precisa colocar. Não, você tem que mandar ele para o Valfredo. Ele não pode sair do hospital porque ele não tem condição de sair para a calçada. Aí, e esse exame aqui? Não, esse exame você vai marcar em tal canto e se vira. Ele não consegue marcar, ele não consegue retornar para mim. Eu que tinha que ficar montando encaixe. Então, eu atendia os meus 12 pacientes que estavam marcados, mas eu tinha mais 4 sempre encaixe, que eu tinha que controlar isso também, porque senão perde o controle. Então, você faz isso uma vez, você faz 2, eu fiz 7 anos. E aí, quando eu vi que eu só estava nadando contra a maré e eu ia começar a nadar a favor da maré, eu ia ter que me mudar, aí eu ia sair de lá. E aí, felizmente, aconteceu isso porque me deu um fôlego. Lá na enfermaria, o problema é do hospital. O hospital está me ajudando a resolver. Se eu acho que precisa do exame, o hospital ajuda a correr atrás. Se eu acho que precisa de um remédio, o hospital corre atrás. No ambulatório, não. Então, eu imagino que esses médicos que estão indo para a UPA, eles estão tendo essa mesma sensação que eu tinha lá atrás, só que numa escala muito maior. O cara vai e ele não consegue prescrever o remédio correto, ele não consegue entubar numa técnica segura, ele não consegue um ventilador bom, ele não consegue colher exame, ele não consegue dar alta segura, ele não consegue marcar um retorno, e o trabalho disso é sempre muito exaustivo mentalmente. Quando você trabalha tendo que fazer as escolhas de Sofia, muito se falou nisso quando começou a pandemia, porque a Itália, algumas sociedades médicas disseram para os médicos, não entube pacientes acima de 80 anos. Né? Aconteceu isso lá. Mas isso acontece todos os dias aqui. Lá no Valfredo, acontece todos os dias. E aí você olha para o paciente e é o médico da ponta que tem que decidir. Lá na Itália, quem decidiu isso foi a sociedade, uma sociedade de médicos que botou no papel, teve a coragem e botou no papel. As nossas sociedades locais, os nossos gestores locais não colocam essas coisas no papel, porque tudo não faz de conta, né? Então, quem tem que decidir lá na ponta é muito exaustivo emocionalmente para trabalhar assim. Se está escrito, tem uma comissão que categoriza os pacientes, bota eles numa lista com o seu risco e seu benefício de ir para a UTI, e quem vai sendo chamado da UTI vai sendo chamado porque tem mais chance de sair, ok, você trabalha muito mais confortável. Não vou ter leito de UTI para todo mundo, mas tem uma organização, tem um critério justo. Mas quando o médico que está atendendo ele precisa se envolver com a família, com o paciente, para escolher esse vai, esse não vai, e aí tem que usar da cabeça dele os critérios, esse tem família, esse não tem, esse tem trabalho, esse não tem, vai chegando num nível que você não quer mais voltar para aquele trabalho, não. É muito
de uma qualidade mental muito ruim. Então, só terminando esse ponto do RH, não só profissional qualificado está faltando, né? Não é só médico qualificado que está faltando, não. Na verdade, a gente até contorna um pouco isso, porque o médico que é pouco qualificado, que vai para dentro de UTI maior, por exemplo, eu vou ter uma UTI, um dos motivos que eu quero fazer uma UTI com muitos leitos se eu tiver algum médico que não é tão experiente em UTI, eu vou ter outro médico muito experiente em UTI junto, né? Então, a gente consegue dividir um pouco esse trabalho, consegue se ajudar. As UTIs têm os médicos mais experientes, que a gente chama, são os diaristas de UTI, que eles passam para dar as condutas horizontais, e aí isso também dá apoio para o médico que está lá dentro, mas técnico de enfermagem, esses outros profissionais, eles também estão faltando muito no mercado. Técnico de enfermagem, técnico de laboratório, o pessoal da farmácia, todo mundo, falta todo mundo, no hospital está todo mundo adoecendo, muita gente mesmo. Acho que, deixa eu ver, alguém me perguntou aqui sobre a distribuição de doença dentro da cidade. Seguinte, os próprios dados do governo permitem a gente fazer. A Unimed em si, ela não faz esse trabalho específico, mas a gente usa dados do governo, tá? Então, a gente viu que no começo da nossa pandemia, o principal bairro acometido era Tirol, depois Petrópolis, e hoje a doença não está tão evidente, ela está aqui no meio da cidade, mas a enorme quantidade de casos já está lá na periferia da Zona Norte. Então, era exatamente, desculpa interromper, doutor Felipe, era exatamente esse dado o dado do governo a gente tem acompanhado a unificação que o Laboratório Laís fez junto com o Estado e etc. Mas, na verdade, eu queria saber especificamente se existe dos dados privados. Sim, porque ali ele meio que mistura tudo e a gente acaba tendo uma noção mais ampla da situação, porque talvez eu não tenha me fazido entender, mas se a gente conseguir estratificar a parte privada, a gente tem uma melhor noção do que está acontecendo para quem tem plano de saúde, digamos assim. Né? Sim, sim. E no âmbito público, que representa o quê? 90% da população. Então, fica muito, muito amplo demais para poder, talvez, uma estratégia mais específica para o ambiente privado, né? Para o sistema privado, a gente tem algum detalhamento, não de doença, mas de população, né? A zona mais populosa que tem mais clientes da Unimed é a Zona Sul, que é a que é menos atendida por hospitais e serviços de saúde, né? Aquela parte que cresceu ali para depois da Maria Lacerda tem muito cliente Unimed, a gente tem pouca coisa lá, mas o nosso último centro clínico que foi aberto foi lá e foi estratégico para essa população mesmo. É possível que no futuro a gente tenha que montar uma unidade hospitalar para lá, porque tem muita gente morando lá e eu acredito que na divisão do mapa aí, se a gente tivesse do modelo do sistema privado, eu apostaria que está lá a maior parte das vidas acometidas atualmente. Mas a Unimed não faz geolocalização dos seus clientes. A gente até tem algum planejamento para melhorar nossa qualidade de informação. Tá? A Unimed disparou para os usuários uma mensagem para fazer uma pesquisa com um robô virtual para tentar conhecer o perfil epidemiológico da nossa carteira de pacientes. Se você me perguntar hoje quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantos obesos, eu não sei. A gente não sabe esse dado. De novo, eu já disse isso, eu não posso entrar em informação de prontuário de paciente e colher informação disso. Eu preciso que ele manifeste isso para mim. Então, se ele responder uma pesquisa, eu posso ter uma base de dados e aí me planejar melhor nas ações de operadora, tá? Tanto para prevenção de doença como para promoção de saúde. E isso a gente começou a fazer, isso vai ajudar a gente a estratificar melhor nossos grupos de risco, para dimensionar melhor nossos tratamentos, pelo menos para o COVID, mas mais para frente vai servir para muitas outras coisas. E a gente tem o aplicativo que o cliente Unimed tem, ele não me dá a localização geográfica do cliente, mas ele permite que a gente saiba se o paciente está se movendo. Isso eu consigo ter, porque é informação anônima, então eu consigo inferir pela atividade do aplicativo sobre isolamento social. Tá? Então, a Unimed tenta
A gente está com uma equipe de técnico muito, muito boa, tem feito parceria com o pessoal da engenharia de produção da UFRN, vários engenheiros de lá formados a gente está trazendo. Então, eles têm ideias tecnológicas muito boas e a gente tem usado muita coisa deles. Tá? Essas startups que a gente tem feito parceria também são todas ideias deles, e a gente tem tido uma melhora na nossa qualidade de informação muito boa, sabe? A Unimed Natal, ela está fazendo, eu falei de um macro, né? Macro plano de enfrentamento do Covid, que assim, me orgulha. Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas o que a gente pôde fazer nesse tempo, que foi curto, a gente fez, e eu posso garantir a vocês que, dentro da minha função, eu não terei arrependimento por não ter feito isso ou aquilo. O que era possível, nesse ponto eu também posso elogiar abertamente a direção da operadora, que não restringiu absolutamente nada para mim. O que eu pedi, as ideias que eu levei, todo o estruturamento, eles me deram carta branca para a gente executar. Então, eu não fiz esse plano que eu estou falando sozinho, eu participei de muitas dessas ações, mas a Unimed, ela foi muito proativa e ela comprou essa ideia desde o começo. A gente sofreu, eu vi algumas críticas da Unimed, que, não está tendo cirurgia eletiva, vocês estão só fazendo caixa. Se eu for dizer a vocês a quantidade de dinheiro que a gente gastou, são cifras absurdas. Só de ventilador mecânico, a gente comprou aí mais de 4, 5 milhões. Só de EPI, de máscara, de avental, a gente gastou mais de 3, 4 milhões também. São cifras absurdamente altas que a gente está fazendo porque a gente não tem como saber se essa pandemia acaba agora ou se o fornecedor vai ter para depois. A gente comprou carga de avião que veio direto da China para cá. Então, a gente tem feito muitas ações para tentar se preparar. Dentro dessas ações, isso ocorreu muito hospitais. Eu forneci remédio para o Hospital Rio Grande, eu forneci remédio para o Hospital do Coração, eu forneci máscara para o São Lucas, para o Hospital do Coração, que eles iam parar a operação. A gente está por trás dando suporte a essa operação toda. Até medicação para Fortaleza a gente conseguiu fornecer, porque eles estavam precisando. Essa semana agora foram 600 ampolas de bloqueador neuromuscular para lá. Porque senão eles iam parar. Não tem como. Eu fiz a mesma coisa com a Liga. A Liga ia parar a cirurgia oncológica porque não tinha insumo para fazer anestesia. Então, nesse ponto, a Unimed conseguiu uma estruturação muito grande e aí tem usado isso para dar muito apoio. Se você me perguntar hoje, o hospital da Unimed está com 100% de ocupação? Não está. Ainda bem que não, porque a gente é a última fuga do sistema e todo dia eu estou tendo que salvar alguém. Né? E a nossa taxa de ocupação ela vai ser variável porque eu vou abrindo alas e o denominador vai mudando. Né? Então, eu vou abrindo essas alas novas e vou alterando o número. Mas eu estou muito satisfeito de estar fazendo parte desse plano. Como eu disse no começo, é muito estimulante para mim, tem sido muito motivador e eu tenho tido um apoio muito grande para fazer tudo isso e eu espero que a gente realmente vença. Acredito que a gente vai ter uma boa resposta. Como eu disse antes, a gente tem algumas coisas a nosso favor. Nós estamos num momento especial de doença, a gente está conhecendo um pouco mais, a gente tem como estratificar o doente, tem como dar alguns tipos de tratamentos que não se davam antes. E a gente já começa a ver que muitos pacientes que teriam evolução ruim começam a ir para casa, começam a se recuperar, estão retomando suas vidas. Né? Vocês devem ter exemplos aí de conhecidos que, em outros momentos, o cara estava condenado a ir para o ventilador e 80% deles iam morrer. Então, quando eu me preocupei muito com o psicológico da equipe, eu fui para dentro de todos os setores, todos os dias eu escolhi um setor para tentar conversar com a equipe, porque é tanta informação de WhatsApp, todo mundo assustado em casa, poxa, eu vou trabalhar com Covid, o técnico de enfermagem mora com o pai, com a mãe, que vai levar a doença para dentro de casa, e a gente está vendo que se o idoso adoecer, ele vai morrer. Né? Então, tinha muita essa aflição, e eu dizia, gente, nós somos os soldados da guerra. É possível que quando acabar isso tudo, a gente olhe para trás e veja, poxa, um familiar meu faleceu mesmo, aconteceu comigo, ou um amigo meu vizinho, vai acontecer e a gente vai juntar essas histórias. Mas eu acho que está sendo menos catastrófico do que poderia ser. Eu tenho muito receio
do que está acontecendo no SUS, porque eu estou vendo muita descoordenação no SUS, isso eu estou vendo, mas eu acho que o sistema privado ele se deu as mãos, né? As brigas ou rixas ou diferenças que existiam, elas estão escondidas, todo mundo está tentando se ajudar, todo mundo fornece EPI, todo mundo fornece medicação, todo mundo dá os leitos que tem, não existe esconder leito para guardar, não existe vou escolher o pacientezinho melhor para deixar aqui e empurrar o pior para vocês. Nesse ponto, eu tenho visto uma coisa mais honesta, tá? Então, nesse ponto aí, eu posso dizer a vocês que está todo mundo, de fato, preocupado em chegar vivo do outro lado. E não chegar tirando vantagem. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Muito parabéns pela sua explanação, pela sua visão. Foi muito enriquecedor. A gente tá... É um negócio assim que realmente tempos muito estranhos, né? A gente vive. Surreal, né? É surreal. No direito a gente chamava isso de alea extraordinária. A gente chama isso. A gente estudou isso na faculdade, dizendo assim: se um dia tiver uma pandemia, se tiver um negócio desse, né? Aí hoje a gente está tendo isso e o mundo vai mudar completamente, né? Completamente. A gente vai ter contrato de aluguel dizendo assim, em caso de pandemia, os aluguéis vão ser tratados assim, 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 né? Então, a partir de agora vai ser Mas diferente. muita coisa boa vai ficar, viu? Até na própria medicina. E se eu for aqui, a gente fica conversando mais outro tanto de tempo, porque não só com relação a coisas, não sei se vocês ouviram o termo já, pronação, a Elisângela com certeza sabe, né? Mas a pronação é quando a gente coloca um paciente que normalmente na UTI ele fica deitado de costas, a gente coloca ele deitado de frente. E ele entubado ou não, a gente faz isso. Antigamente a gente só fazia isso em casos não encho a mão antes dessa pandemia. Que são pacientes que estavam em insuficiência respiratória no grau máximo, não tinha mais nada para fazer, e a gente virava para ver se a parte de baixo, a parte da frente do pulmão podia funcionar um pouco melhor. Né? A ideia é essa. E aí a gente tratava esse assunto como uma anedota, né? Puxa vida, não, fulano vai pronar o paciente. Ah, meu Deus do céu, desista, não vai dar certo. E a gente aprendeu que com essa doença, o paciente sozinho, ele se prona. Ele vira sozinho. Isso aí, para mim, já foi uma mudança espetacular no entendimento da doença, do que a gente pode fazer, de vários preconceitos que tem que cair. A doença mesmo trouxe vários preconceitos que caíram já, né? Entube precoce, coloque logo no ventilador, é errado. Entube na hora certa, como você fazia antes. Se tiver que entubar, entube. Se não tiver que entubar, não entube. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode dar corticoide. Tudo isso era de antes. Agora é o contrário. Dê corticoide, só que dê na fase certa. Né? Muitos desenvolvimentos de medicação, de vacina, muito desenvolvimento de equipamentos médicos estão acontecendo. Eu tenho dado suporte ao pessoal do Senai para desenvolver aquele ventilador. E, em troca, estou pedindo várias coisas também. Então, me desenvolva uma máscara, porque a Philips quer cobrar R$4.000 numa máscara que o paciente vai usar uma vez. Você me desenvolve por quanto? Eu te desenvolvo essa máscara e vai sair uns R$300. Faz um monitor para mim que eu preciso abrir uma SEMI. E o monitor vem da China, demora 2 meses para chegar. Eu preciso de 20 monitores. Aí os caras, não, eu vou tentar desenvolver o sinal do eletrocardiograma, a oximetria, vou passar isso tudo para um computador que vai ficar no posto de enfermagem e a gente lê o sinal na tela. Dá para ser assim? Dá perfeito. E os caras estão lá, estão quebrando a cabeça. Daqui a pouco os caras põem isso aí e daqui a pouco isso está no mercado de verdade, com um custo muito menor, porque não faz sentido um ventilador mecânico que custava 60 mil ser oferecido para mim por 450, como foi oferecido um mês atrás. Não faz sentido. Ele vai beneficiar 3 pacientes a R$450 mil. Isso para entregar daqui a, sei lá, né? Ainda tem um prazo. O ventilador que o pessoal está fazendo lá no Senai custa 10 mil, 12 mil. Não entra na minha cabeça. Então, tem tecnologia para ser desenvolvida aqui, tem gente para desenvolver aqui. A gente tem que aprender e organizar as ideias para começar a fazer isso aí. E a Unimed é possível que seja parceira desse grupo mais para frente para fazer até manutenção de equipamentos. Por que não?
Por que eu tenho que mandar meu tomógrafo consertar em São Paulo? Por que eu tenho que trazer um técnico para consertar o ultrassom também de São Paulo? Por que o cara daqui não faz? Por que eu não treino o cara aqui? Por que a GE não me dá um tomógrafo quebrado para eu aprender a desmontar e remontar, né? Aqui. Então, fora as relações de trabalho, a gente tem tido uma boa adesão do home office na parte administrativa, com um bom grau de sucesso. A gente vai mudar muitas relações de trabalho na própria operadora, na parte administrativa, e a gente está refinando para trabalhar isso com mais excelência, né? Dá para fazer um acompanhamento bom de produtividade, a gente está aprendendo isso aí. Então, realmente, Renato, o mundo vai ser outro. A gente vai sair nas guerras, a gente sempre cresce muito, né? Ganha uns 10 anos, dizem, né? A gente avança tecnologicamente falando uns 10 anos. Com certeza, 5 anos em um ano. Com certeza, tecnologicamente, 5 5 anos em um ano. E a parte legislativa também, com a questão do teleatendimento. Agora tem uma lei passando para fisioterapeuta 24 horas de UTI, ou seja, até legislativamente as coisas que estavam há anos, décadas sendo discutidas, em meses agora estão avançando. Isso. Beleza. Felipe, eu quero agradecer também, muito obrigada, foi um prazer lhe conhecer, obrigada pelas informações que você nos trouxe, você está aí fazendo história, uma história bonita pelo seu trabalho, parabéns por isso, e eu tenho fé realmente que muitas inovações ficarão, espero, não tenho muito fé na mudança do comportamento humano, mas no avanço tecnológico. Mais cuidado, até o uso da máscara, acho que o conceito da máscara, ela talvez mude, se incorpore, né? Se incorpore à nossa cultura, né? As pessoas usam a máscara querendo se proteger, uma proteção individual. Quando, na verdade, a gente sai de máscara para não contaminar os outros. Isso, eu ia até falar uma coisa interessante, é que eu espero que pelo menos mude o nosso comportamento perante as gripes, né? Porque nós subestimamos a gripe, né? A nossa cultura, infelizmente, trabalha gripado, todo mundo vai para a escola gripado e assim sucessivamente. Então, se isso mudar no comportamento humano, já é uma grande evolução. Elisângela, só uma observação final. Dr. Felipe, eu sou um dos proprietários do FacePonto e nós disponibilizamos para todas as instituições públicas e instituições médicas o software para poder fazer esse rastreio e monitoramento dos quarentenados, suspeitos e doentes assintomáticos. Então, e nós cedemos já para várias prefeituras de Rio Grande do Norte, cedemos para a COPMED e cedemos para o Estado, né? A Prefeitura de Natal que teve uma dificuldade de usar, mas o Estado está usando e nós que somos proprietários da plataforma, que estamos alimentando esses dados de mapeamento junto ao LAIS. Então, caso a Unimed tenha interesse, nós estamos disponibilizando gratuitamente também. Viu? Temos sim, Cássio. Eu posso pegar o meu pessoal, pode entrar em contato e fazer todo o link para a gente estreitar esse laço aí. Depois, Renato, você tem como me passar o contato do Cássio? Cássio passa agora pelo chat, Cássio. Beleza. Né? Não, eu posso passar, pode deixar. Renato, eu cheguei atrasada porque eu estava em outra atividade. Aí eu não sei. Agora. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidamente para o Dr. Felipe, porque ele pode até ter falado, mas como eu entrei atrasada... Eu vou só precisar sair, tá? A gente precisa encerrar. Foi um prazer. Até logo, viu, Felipe? Estourado. Tchau. Muito obrigado. Mas dá para fazer essa pergunta? Sim, pode Doutor fazer. Felipe, é o seguinte, eu sou usuária da Unimed, certo? Aí eu sei que existe agora aquele espaço do Covid ali no Via Direta. E que está tendo a medicação antecipada quando uma pessoa já é identificada com a doença. Que resultado vocês estão vendo a respeito disso? Porque eu tenho pessoas familiares que já tiveram a doença e já começaram a medicação da forma que vocês estão fazendo e teve resultados maravilhosos. Vocês já tentaram, estatisticamente, vendo quais foram os resultados que obtiveram, que foram de êxito ou não, que evoluíram para a doença? É muito provável que a gente esteja tendo um efeito positivo. Eu acredito nisso. Estatisticamente, eu não consigo te dizer. Principalmente porque nós não temos uma quantidade de casos que seja regular. Nós estamos numa curva exponencial de casos. Então, os casos aumentam a uma velocidade muito grande. Então, eu não consigo saber se a quantidade de internações ou de demandas de hospital, elas estão dentro do esperado, exatamente porque eu não tenho acesso à quantidade real de casos, né?
Então, eu não consigo saber se o efeito é positivo. A gente vai tentar usar um pouco mais para frente, agora não conseguimos, porque está muito pouco tempo, alguns outros indicadores, como taxa de conversão de atendimento. Quantos pacientes eu atendo e quantos deles vão para o hospital? Quantos deles internam? Né? Então, a gente vai tentar usar alguns indicadores indiretos para tentar a estratégia tem sucesso. Mas outro ponto de confusão é que nem todo médico que está atendendo lá ou que está atendendo fora se sente confortável para prescrever uma medicação off-label, uma medicação que não tem validade científica. Então, esse é outro ponto de confusão, porque nem todo mundo que passou lá recebeu o remédio, por exemplo. Entendi. Entendeu? Certo. A gente tem que filtrar isso aí. Tá perfeito. Era essa informação que eu queria. Obrigado. De nada. Perfeito, perfeito. Essa reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizada e a gente vai ter condições de rever. Eu vou assistir de novo, porque realmente tem muita informação importantíssima. Tanta informação que a gente não consegue assimilar, né, Renato? Não, e tem muitos membros das duas comissões que não puderam comparecer, né? No meio da tarde, então muita gente está em audiência, muita gente está em reunião. São duas, deve ter o quê? 30 pessoas, né? Precisando ter acesso a essa informação e vão ter. E aí a proposta que a gente faz é fazer uma live sobre isso, né? Porque realmente é uma informação tão importante que seria interessante realmente se a gente tivesse como tornar isso público. Já fica aqui o convite, tá, Felipe? Beleza. Estou à disposição se você de tiver vocês. disponibilidade para fazer uma live pela OAB. Certamente, doutor Renato. Desculpa. Certamente uma live com essas informações, tanto do doutor Felipe quanto a reunião anterior que nós fizemos com esses dados, é algo que a população precisa saber e não de maneira de WhatsApp, né? E sim de pessoas reais falando de números reais para terem a consciência do que está acontecendo mesmo. Exatamente. São médicos, né, que estão na linha de frente vivendo todo o cenário de cima, né? Não é alguém simplesmente no achismo, né? Então, realmente é muito importante. Muito obrigado. Mais do que nunca precisamos ouvir os médicos. Mais do que nunca, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? Beleza, pessoal. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, doutor Felipe. Eu coloquei meu número, mas Renato vai fornecer novamente. Eu mando o contato. Pode deixar. Tá bom, gente. Obrigado, doutor Felipe. Muito obrigado, doutor Felipe. Um abraço. Tudo de bom. Tchau.